Olá, eu sou o Gustavo Fonseca e se você tiver qualquer dúvida, comente aqui embaixo. Quero ouvir a sua opinião. Suspensão automática da CNH. 8 dúvidas mais comuns sobre o tema. Você recebeu uma multa por infração gravíssima e está com medo de que ela cause a suspensão automática da CNH? Chegou a hora de acalmar os ânimos e pensar em uma solução para esse problema. Nesse vídeo, você vai resolver as principais dúvidas sobre infrações autossuspensivas. Serão respondidos os seguintes questionamentos. O que é suspensão automática da CNH? Com a suspensão automática, a CNH é suspensa imediatamente? Quais as características das infrações que suspendem a CNH? Como consultar multas e suspensão na carteira? Quais são as infrações autossuspensivas? Quanto tempo dura a suspensão automática da CNH? O que fazer para recuperar o documento de habilitação? É possível recorrer da suspensão automática da CNH? Você gostou do conteúdo até aqui? Se inscreve no canal e deixa um comentário. O que é a suspensão automática da CNH? A suspensão da carteira é uma das penalidades previstas pela legislação de trânsito. Ela aparece no inciso 3º do artigo 256 do CTB, o Código de Trânsito Brasileiro. A suspensão do direito de dirigir pode acontecer em mais de uma situação. Os casos em que o condutor pode ter sua CNH suspensa estão descritos no artigo 261 do CTB. O primeiro caso acontece quando o motorista acumula 20 ou mais pontos na CNH em um ano. A pontuação na carteira é adicionada na medida que o condutor vai sendo multado. Esse é um bom motivo para prestar atenção e não cometer infrações. No entanto, apenas uma infração pode causar a suspensão da CNH. De acordo com a lei, a suspensão do direito de dirigir pode ocorrer por infração específica, a modalidade conhecida como suspensão automática. Ou seja, quando o agente ou aparelho de fiscalização de trânsito flagrar uma infração que preveja a aplicação direta dessa penalidade. Com isso, basta apenas um registro da infração para que o órgão de trânsito determine a abertura do processo de suspensão da sua CNH. Um último detalhe importante nesse ponto é o fato de que todas as infrações autossuspensivas são de natureza gravíssima. Com a suspensão automática, a CNH é suspensa imediatamente? Essa é uma dúvida comum dos motoristas. Eu recebo muitos questionamentos sobre a possibilidade de a CNH ser suspensa imediatamente em caso de infração autossuspensiva. A resposta para essa pergunta é não. A CNH não é suspensa de forma imediata, pois deverá ser aberto um processo para aplicação da penalidade. Então, ele será notificado sobre a suspensão da CNH, tendo garantido seu direito de defesa. Optando por não recorrer ou tendo sua defesa e seus recursos indeferidos, aí sim será necessário entregar o documento e cumprir a penalidade. Quais são as características das infrações que suspendem a CNH? Algumas atitudes tomadas pelos condutores oferecem mais risco à segurança do trânsito do que outras. Por isso, as infrações são divididas em 4 classificações. O artigo 258 do CTB apresenta cada uma delas. Veja quais são os tipos de infração abaixo: infrações leves, infrações médias, infrações graves e infrações gravíssimas. Como é possível deduzir, quanto maior o grau de periculosidade da infração, mais próxima de ser classificada como gravíssima ela estará. Dessa forma, mais sérias serão as penalidades impostas. É por isso que todas as infrações que suspendem a CNH automaticamente são do grupo das gravíssimas. Outra característica dessas infrações é que a multa correspondente pode ser bem cara, pois o valor inicial de uma multa gravíssima é de R$ 293,47. Além disso, o Código de Trânsito prevê a possibilidade de as multas apresentarem valores mais altos devido aos fatores multiplicadores. O CTB prevê que determinadas infrações tenham a multa multiplicada por 2, 3, 5, 10,
20 e até 60 vezes. A infração de dirigir sob o efeito de álcool, por exemplo, prevê multa multiplicada por 10. Com isso, além de ser autossuspensiva, gera uma dívida de R$ 2.934,70. Como consultar multas e suspensão da carteira? Se você for autuado sem que ocorra abordagem, uma notificação chegará a seu endereço, caso seja o proprietário do veículo. É interessante destacar que o responsável pelo pagamento das multas de trânsito é o proprietário do veículo. Por isso, a notificação é enviada para o endereço dele. Para não ser pego de surpresa com penalidades de trânsito, é importante acompanhar a situação de sua habilitação. Você sabia que é possível consultar multa e suspensão da CNH? Para fazer isso, você poderá ir pessoalmente a um posto de atendimento do Detran ou acessar o site do departamento. Se a consulta online for disponibilizada pelo Detran, você poderá verificar multas e outras penalidades, como a suspensão do direito de dirigir. A página de cada Detran possui um layout diferente, por isso eu não posso explicar como fazer a consulta de multas em cada um. Mas não se preocupe, pois o método não costuma ser muito diferente. Para realizar as consultas, você precisará procurar por alguma opção relacionada à consulta de infrações. Veja se há alguma aba de consultar multas, consulta de CNH, consulta de infrações, pontos na CNH ou alguma opção semelhante. Para ter acesso a essas informações, o sistema poderá solicitar que você informe alguns dados, como o número da CNH, código Renavan, número de RG e CPF, dentre outros. A partir disso, você saberá se há algum processo aberto para a suspensão da sua CNH, bem como saberá mais detalhes sobre o seu documento de habilitação e sobre o veículo. Quais são as infrações autossuspensivas? Como você já viu, as infrações que causam a suspensão do direito de dirigir automaticamente costumam ser chamadas de autossuspensivas. Mas quais são essas infrações? O CTB apresenta cada uma delas. A partir do que você vai ver agora, diga nos comentários se você já foi autuado por uma infração autossuspensiva: dirigir sob a influência de álcool, recusar o teste do bafômetro, dirigir ameaçando pedestres ou os demais veículos, disputar corrida, promover rachas, realizar manobra perigosa, ao se envolver em acidente, não prestar socorro, não adotar medidas de segurança no local, não facilitar o trabalho da perícia, se recusar a remover o veículo do local e não prestar informações para o BO. Forçar passagem entre veículos, transpor, sem autorização, bloqueio viário policial, transitar em velocidade superior a 50% da máxima permitida, conduzir motocicleta, motoneta ou ciclomotor sem usar capacete, transportando passageiros sem capacete ou fora do assento, fazendo malabarismo com os faróis apagados e transportando criança menor de 7 anos. Usar o veículo para interromper a circulação da via sem autorização ou organizar interrupção da circulação da via sem autorização. Quanto tempo dura a suspensão automática da CNH? Outra dúvida muito comum sobre a suspensão automática da CNH diz respeito ao tempo de duração da penalidade. Das infrações que eu acabei de listar, 3 determinam o prazo de duração da penalidade. As infrações previstas nos artigos: dirigir sob a influência de álcool, recusar o teste do bafômetro e interromper a via sem autorização geram 12 meses de suspensão. Os demais casos seguem as definições do artigo 1º, inciso 2º, do artigo 261 do CTB. Com isso, os prazos de suspensão automática da CNH ficam da seguinte maneira: 2 a 8 meses, quando a infração é cometida uma única vez em 12 meses, 8 a 12 meses, em caso de reincidência dentro do período de 12 meses. Perceba que o tempo de suspensão da carteira pode passar de 1 ano e sua definição é responsabilidade do Detran. Dentro desse período, você pode cumprir um dos requisitos para voltar a dirigir. E eu direi para você quais são esses requisitos a partir de agora. O que fazer para recuperar o documento de habilitação?
Acabei de comentar com você que é possível cumprir um dos requisitos para recuperar a CNH enquanto durar o período da suspensão. Refiro-me ao curso de reciclagem. Conforme o artigo 256 do CTB, a frequência obrigatória em curso de reciclagem é uma das penalidades a serem impostas aos motoristas. No artigo 268 do Código de Trânsito, é possível encontrar os casos nos quais o condutor será obrigado a se submeter ao curso. Aqui nos interessa o inciso 2º do artigo em questão. Nele, fica estabelecido que essa é uma das condições para recuperar o documento de habilitação em caso de suspensão. O curso de reciclagem é composto por 30 horas aula e, ao final, é necessário passar por uma prova teórica que medirá os seus conhecimentos. Nessa prova, formada por 30 questões de múltipla escolha, é necessário acertar 21, equivalente a 70% do total, para ser considerado aprovado no curso. O curso de reciclagem pode ser cursado em CFC, Centro de Formação de Condutores, ou à distância. Se você optar por fazer o curso de reciclagem à distância, certifique-se de que a instituição escolhida seja autorizada pelo Detran para que o curso tenha validade. A minha recomendação para a reciclagem pela internet é o IBAC Brasil. No caso da reciclagem EAD, a prova ainda terá de ser realizada presencialmente. Depois de concluir a carga horária do curso e ter sido aprovado no exame teórico, basta esperar pelo fim do período de suspensão e solicitar a retirada de sua CNH. Portanto, essa é a primeira opção para resolver a suspensão da CNH. Mas como você acabou de ver, é um processo composto por algumas etapas e que exige o pagamento de taxas. No entanto, existe outra opção para evitar que você fique sem dirigir durante alguns meses: o recurso administrativo. É possível recorrer da suspensão automática da CNH? Deixei para o final uma das perguntas que mais recebo dos motoristas. Todos querem saber se tem como recorrer da suspensão da CNH. Talvez você esteja com a notificação em mãos e não saiba ainda o que fazer para não ficar sem dirigir. Para tentar não ter que entregar o documento ao Detran, uma boa alternativa é se defender da autuação. Você pode se defender em até 3 etapas, nas quais uma nova chance de vitória se inicia. As etapas são as seguintes: defesa prévia, recurso em primeira instância e recurso em segunda instância. Para apresentar sua defesa prévia ao órgão responsável pelo processo, o prazo começa a contar a partir da data de expedição da notificação de autuação. Esse prazo não pode ser inferior a 15 dias. Neste momento, você é avisado de que um processo de suspensão será aberto contra o seu direito de dirigir. Caso o órgão recuse sua defesa, então você deverá ser notificado novamente. Desta vez, a notificação avisará que a penalidade de suspensão já foi aplicada. Você poderá recorrer em primeira instância a partir do momento em que essa notificação chega até você. Se esse recurso também for indeferido, então você receberá outra notificação, avisando sobre o indeferimento e com outro prazo para recurso em segunda instância. Os prazos para recorrer nessas instâncias não será menor que 30 dias. E os endereços de envio estarão nas notificações que você receber. Além disso, você pode contar com ajuda especializada para elaborar os seus recursos com argumentos relevantes, bem fundamentados e adequados ao seu caso. Ao haver deferimento em qualquer uma das 3 fases, a suspensão da CNH é cancelada e você seguirá dirigindo normalmente. Gostou do conteúdo? Ficou alguma dúvida? Deixe seu comentário. Ganhe uma consulta gratuita agora, clicando no primeiro link da descrição. Espero que essa informação tenha sido útil. E não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar para ajudar outras pessoas.